Primeiramente, eu gostaria de oferecer as minhas saudações à Sua Eminência Goshir Gyaltsab Rinpoche, Zurman Rinpoche, e também todos os professores, os Khenpos, o Oceano da Sangha de monges e de monjas, e também todos os homens e mulheres do público geral que vieram ao Monlan. Eu gostaria de oferecer saudações auspiciosas, Jashidele a todos. E hoje eu gostaria de continuar ensinando sobre as palestras do Dharma de Dusum Khenpa. E nós podemos apenas chamar esse ensinamento de as 6 coisas. Estas são as 6 coisas necessárias para nós obtermos, alcançar o estado de budeidade. São as 6 causas ou 6 recursos que nós precisamos ter. E no começo a fé é importante. Então a primeira coisa é a fé. O primeiro aspecto importante. E ontem então nós falamos sobre como ter fé e convicção é algo que traz realmente um benefício prático na nossa vida diária. E então, a seguir, eu gostaria de falar um pouco sobre como ter fé e confiança irá trazer benefício quando nos associamos com outras pessoas e também como isso nos traz benefício em termos de como nós funcionamos na sociedade. E eu pensei que falar sobre isso seria benéfico. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que como se nós temos fé e confiança, quando nós queremos cooperar com as outras pessoas, isso é como uma cola invisível. O que nós queremos dizer aqui com cola invisível é que as nossas vidas diárias na verdade, nós vivemos com diferentes tipos de confiança. Por exemplo, quando nós vamos a um hospital, você confia que o médico irá te examinar, fará exames adequados e não te causará dano, certo? Nós temos essa confiança. E da mesma forma, nós geralmente economizamos dinheiro. Se nós temos principalmente moeda de papel, nós podemos pensar, um dinheiro em papel é apenas papel, mas porque nós temos confiança nesse papel como dinheiro, nós pensamos que nós iremos poder trocar esses papéis amanhã, no futuro, por outras coisas. E é por isso que nós guardamos papel, que é o dinheiro. E da mesma forma, nós temos também o dinheiro que nós trabalhamos duro para ganhar, então nós depositamos esse dinheiro num banco. Ou nós fazemos negócios com pessoas que nós não conhecemos. E nós podemos colocar os nossos nomes em contratos para poder, e nós vamos comer comida em restaurantes e saímos sozinhos, e tudo isso nós fazemos, todas essas coisas, porque nós temos uma confiança fundamental nas nossas mentes. Se nós não tivéssemos nenhum tipo de confiança, nós não ousaríamos fazer nenhuma dessas coisas. Então, por essa razão, fé e convicção em termos de funcionamento na sociedade, essa fé, essa confiança, elas realmente são muito importantes. E o segundo ponto é que, porque nós temos fé e confiança, então nós podemos ter essa ideia de nós. Se nós não temos nenhum tipo de fé, nós não vamos ter essa ideia de nós. Nós poderíamos falar sobre eu, mas nós, não. E como que nós chegamos a esse nós? Isso é formado por um grupo de muitas pessoas confiando na mesma coisa, ou nas mesmas coisas. Por exemplo, as pessoas elas se juntam e aí então elas dizem nós. E isso, por exemplo, é como um grupo de pessoas que tem confiança na ciência ou tem confiança na democracia. São as pessoas que têm a mesma perspectiva. Ou, por exemplo, quando surge uma pandemia como o Covid, elas têm um objetivo compartilhado para se curar dessa doença. Ou, por exemplo, proteção ambiental,
querer superar doenças, ou mesmo as pessoas que têm uma fé religiosa. Nós podemos pensar que as pessoas do Ando, Tibete Central e Khan são um único povo tibetano, porque eles têm a mesma cultura, a mesma língua, mesmos costumes. Então nós temos essa ideia de que nós somos um povo, um único povo. E se nós não tivéssemos essa ideia, essa confiança, essa fé, nós não teríamos essa ideia de que nós somos um único povo, o povo do Tibete. Então, é muito importante ter essa fé e confiança. E da mesma forma, confiança é também como uma bússola para ser pessoas e assumir responsabilidade. Se nós não tivermos isso, não terá nada que irá realmente nos ajudar no caminho. Por exemplo, muitas pessoas, se elas estão sendo encorajadas ou incentivadas, algumas pessoas elas fazem um bom trabalho independente de serem supervisionadas, gerenciadas. Elas podem seguir as regras. E a razão para isso é que na mente delas elas têm essa confiança. E essa confiança, ela vem de formas diferentes, claro. Quaisquer coisas que nós estamos fazendo, por exemplo, se nós pensamos que o Buda sabe, que o Buda está observando, isso poderia ajudar a fazermos coisas boas. Ou então, se nós pensamos que se nós fazemos coisas boas, nós obtemos bons resultados, se fazemos o mal, nós obtemos maus resultados, isso também já ajuda as pessoas a se tornarem pessoas melhores. Ou se, por exemplo, nós pensarmos que a história fará julgamentos justos, ou que a sociedade retribuirá uma boa conduta. Então, por essa razão, nós continuamos a nos comportar bem, sem que ninguém nos supervisione. E nós somos capazes, então, de nos engajarmos em boas ações. Isso é porque nós temos confiança e fé. E essa confiança é como uma escala de medição interna, como uma voz interior. Ela nos lembra quais ações nós não devemos fazer e quais ações nós devemos fazer. E isso não é apenas seguir regras por medo de uma lei e punição, mas sim através de uma escolha voluntária, nós escolhemos fazer o que é bom, nós escolhemos assumir a nossa própria responsabilidade pessoal e podemos até mesmo ter a força mental para fazer sacrifícios pelos outros. Tudo isso, então, se resume a ter fé e confiança nos outros. Então, no geral, falando se alguém tem ou não confiança, é uma questão pessoal. Mas, na realidade, ter fé e confiança, isso é também uma questão social. Porque se nós temos fé e confiança, é como ter uma cola, quando nós estamos colando pedaços de papel. É isso que une as pessoas e cria oportunidades para trabalharmos junto. É como você fazer um nó em um kata. É isso que amarra todas as pessoas dispersas em um nós sólido e unificado. É isso que une todos os nossos esforços e nos ajuda a nos unir e trabalharmos juntos. Então isso é como ter uma bússola interna. Então é ter assim como uma bússola que nos guia. E pode ser algo que não é tão evidente para os outros, mas que nos guia internamente a sermos boas pessoas, fazermos um bom trabalho e também nos tornarmos pessoas que podem assumir responsabilidades.
Portanto, se houver uma sociedade que realmente está imbuída de fé e confiança, ela pode se tornar uma sociedade muito harmoniosa, muito forte, muito sólida e com solidariedade. Isso não é algo que nós podemos realmente ver com os nossos olhos, mas é como uma fundação para nós vivermos juntos. E por essa razão, fé e convicção é algo importante num nível individual e também para a nossa sociedade. E se nós pensarmos em termos de Dharma, isso também é extremamente importante. E agora, então, eu gostaria de continuar com os ensinamentos das palestras de Dharma de Dosung Khenpa, 6 coisas. E o que é dito aqui é que os eruditos explicam que há muitos tipos diferentes de fé, como fé no que deve ser conhecido, as 4 verdades, fé no resultado, fé nos 3 kayas, fé nas causas e efeitos kármicos, fé nas 3 joias. Então nós temos muitas fés, mas não há nenhuma que não estejam incluídas nos 3 tipos de fé. A fé desejosa, a fé sincera e a fé de convicção. Assim, é muito importante ter fé. Mas algumas vezes é possível que algumas pessoas, por exemplo, alguns eruditos que estudaram muita filosofia, eles podem falar coisas diferentes. Eles podem dizer, não, é o suficiente estudar teus textos. Se você não tem nenhuma fé está tudo bem. Se você tiver inteligência, sabedoria, você não precisa de fé. É possível que muitas pessoas falarão isso. Mas se na verdade nós realmente queremos claramente entender qual é o sentido disso, por exemplo, se nós queremos saber qual que é o significado das 4 nobres verdades, se nós não tivermos fé e convicção, nós podemos pensar só, é isso que é ensinado aqui, isso significa aquilo ou isso. Por favor, aguardem um momento. Então é possível ter esse tipo de entendimento. E você terá esse tipo de pensamento. Mas não é algo que você pensaria, sim, isso é incrivelmente importante. Eu tenho que colocar isso em prática de hoje em diante. E agora, se você conhece as 4 nobres verdades, mas você não coloca em prática e não medita sobre isso, não há muita diferença entre conhecer e não conhecer. Esse é o problema que vai acontecer. E da mesma forma, quando nós pensamos em causas e efeitos kármicos, meramente conhecer isso sem ter fé e convicção não vai ajudar muito. Nós podemos pensar, esses são os 10 tipos de não virtude. Esses são os 10 tipos de virtude. Você pode até mesmo decorar e explicar cada um dos pontos claramente. Você poderá saber quais são os experimentos, quais são os que são experienciados nessa vida, no renascimento, em outras vidas, assim por diante. Você pode saber todas as apresentações e classificações de causa e efeito kármico. Mas se no fundo do nosso coração nós não abandonamos as ações ruins e adotamos virtude, e se nós não fazemos isso, não há muita diferença entre conhecer a apresentação de causa e efeito kármico e não conhecê-la. Então, por isso, há uma enorme diferença entre ter fé ou não ter fé. E há muitas classificações de fé. Mas como nós falamos, a fé de anseio, a fé sincera e a fé de convicção. E como identificamos, não há nenhuma que não esteja incluída nelas. E como identificamos, então, esses 3 tipos de fé? O Gampopa descreveu nas suas grandes palestras de Dharma é que a primeira, para apresentar os pontos principais, ele disse que a primeira fé é a fé sincera. Ele coloca aqui numa outra ordem. E o que é a fé sincera? É quando nós vemos o Guru, o nosso verdadeiro amigo espiritual, quando nós ouvimos sua fala, ou quando nós ouvemos, quando nós estamos diante do Guru, ou como, por exemplo, quando nós estamos diante de uma estátua muito deslumbrante, como a estátua Joe em Lhasa ou a estátua do Buda em Bodh Gaya, se nós ficamos arrepiados e lágrimas brotam nos nossos olhos, essa fé é a fé sincera. E a segunda fé é a fé de convicção.
E é que qualquer ensinamento do Buda, longo ou curto, é exatamente perfeito. Essa é a... Você acredita, você tem fé e confiança que os ensinamentos do Buda são perfeitos, são exatamente o que são. E essa é a fé de convicção. E a terceira aqui, então, seria essa fé de anseio. Que é, não importa qual prática nós estamos fazendo, você tem o pensamento, eu quero o resultado rapidamente, que seja alcançar os níveis superiores ou que a partir dessa prática eu desenvolverei certas qualidades. Então você realmente busca os resultados da prática. Esse é o tipo de fé. Então se você tem fé e convicção, se você tem isso, isso é o que nós chamamos a fé de anseio. E nesses três tipos de fé, se nós sentimos fé e confiança por um único indivíduo, isso também é possível. Por exemplo, quando você vê o corpo, a forma física do Buda, ou quando você vê o seu professor, você ter essa fé sincera. E dizemos a fé de anseio pelas qualidades do mestre. E como os mestres Kadjupas do passado disseram, a devoção é a cabeça da meditação. Então, devoção é realmente importante. E a devoção aqui, ela quer dizer, na verdade, fé. O oitavo Karmapa Mikyo Dorje, ele escreveu em seu comentário sobre a intenção única, Drikon. Ele diz que devoção é a linguagem das instruções essenciais. E nas escrituras, ao invés disso, a palavra usada é a fé. E a fé, essa fé de anseio é a fé importante. E se você não tiver ela, você não terá as outras. Ou elas não serão suficientes. Então, quando nós pensamos na pensão para devoção, é Mogu, Mopa e Gupa. E Mopa aqui significa... É como esse desejo insuportável de realmente alcançar o estado do Buda. Essa é a palavra devoção. Mopa e Gupa, Mogu. Porque essas duas palavras são tão importantes, elas foram colocadas juntas para dar mais ênfase. E Gupa, realmente o que ela significa é que mesmo até no curso da sua própria vida, você vai ter essa coragem, essa dedicação. Você irá praticar isso, esses métodos, de qualquer forma. Então, isso é denominado pela palavra Gopa. Então, Mopa é o insuportável desejo de alcançar o estado do Buda. E Gupa é que você fará o que quer que você possa, até mesmo com o custo da sua própria vida, para praticar. Então você tem essa grande dedicação, esse grande desejo da liberação. Então, portanto, quando nós falamos devoção, é a linguagem das instruções essenciais. E quando nós falamos dos três tipos de fé, devoção é a fé ansiosa. E devoção pode vir do estudo, da contemplação e da meditação. Mas a devoção que surge das duas primeiras, da contemplação e do estudo, ela não é estável. A devoção irreversível, ela só pode surgir da meditação. Então você pode desenvolver devoção do estudo e da contemplação, mas a devoção estável, ela apenas vem da meditação. Se você apenas estuda e contempla os ensinamentos, você não terá uma fé estável. Então, quais são as formas de realmente desenvolver a fé? O senhor do Dharma Gampopa, ele escreveu nas suas grandes palestras de Dharma sobre isso. E ele explica que há 4 causas para a fé. E se nós pensamos assim, a fé é muito importante, mas como nós desenvolvemos a fé? E a primeira forma, então,
É a fé que surge a partir de ler as escrituras. Por exemplo, a fé que surge a partir da leitura dos sutras. E não é pensando que os sutras é apenas um tipo de livro. Então, se você não tem muito respeito ou uma certa sensação pelos sutras, se você lê os sutras dessa forma, você não terá muito benefício. Então, quando você lê, primeiro você faz oferendas, você suplica e então você lê os sutras. E aí, essa é a forma correta. Por exemplo, eu mesmo. Eu estudei muito os sutras e outros tantras, principalmente sobre o Buddha Kshobhya. E por isso eu fui capaz de desenvolver como uma fé especial pelo Buddha Kshobhya. E eu tive essa sensação que eu realmente tinha que estudar muito a vida de Akshobhya e ler sobre o seu exemplo. Então foi a partir de ler isso, ler os sutras, as biografias e assim por diante, que nós desenvolvemos fé. Por exemplo, muitas pessoas, elas se sentem encorajadas para praticar o Dharma porque elas leem a biografia de Milarepa. E então, por essa razão, quando nós precisamos ler os sutras e as escrituras e as biografias, isso realmente nos ajuda muito. E o segundo ponto aqui, para desenvolver fé, é a fé que surge a partir de se associar com amigos fiéis, amigos que têm fé. Então é como se você andasse com pessoas azuis, você iria se tornar uma pessoa azul. Então se você anda com amigos, se passar tempo com coisas vermelhas, você fica vermelho, com coisas azuis você fica azul, com coisas amarelo você fica amarelo. Portanto, se você se associa com amigos que têm fé, amigos que têm devoção, você mesmo desenvolve devoção. E se você passa muito tempo com amigos que não têm nenhuma fé, nenhuma devoção, você mesmo pode perder a sua fé. Por isso é muito importante se associar com amigos que têm fé e devoção. E o terceiro é seguir um amigo espiritual autêntico, um guru autêntico. E a partir disso você então desenvolve a fé. E um amigo espiritual autêntico é alguém que tem todas as características. E é alguém que pratica o Dharma sem violar nenhum Dharma, sem violar o Dharma de forma alguma. E se você se associa, então, com alguém assim, você poderá respeitar todas as escolas. Do contrário, se é alguém que tem muito enviesamento pela sua própria escola, é alguém que tem muita raiva, se você passa muito tempo com o lama dessa forma, os alunos também acabam tendo muitos enviesamentos. Então, por isso é importante você seguir um amigo espiritual autêntico, um guru autêntico, para que você desenvolva essa fé que é livre de enviesamentos. E o quarto ponto é meditar sobre a morte e impermanência. É um pouco difícil a fé surgir a partir de contemplar causas e efeitos kármicos, mas é mais fácil quando a gente contempla a morte em permanência. E a razão para isso é que nós podemos ver com os nossos olhos a morte acontecendo. São muitas pessoas que morreram hoje. Há muitas pessoas que estavam vivas ano passado e morreram mês passado, ou que estavam vivas antes e morreram logo em seguida. Nós vemos isso, nós de fato vemos isso, nós prestamos atenção na morte. E nós acreditamos nisso com uma certeza, e a partir de ter essa certeza, nós desenvolvemos fé. Nós sabemos que o tempo da morte é desconhecido. Nós sabemos que a morte e a impermanência são verdades. E a partir disso nós podemos desenvolver uma fé natural. Então essas são as 4 formas de desenvolver fé ensinadas pelo Gampopa. E a seguir, o Gampopa ele fala sobre o nível de fé que nós deveríamos fazer surgir. E ele diz que se nós entendemos realmente morte e impermanência de verdade, então nós nos sentiremos repugnados por essa vida, nós nos sentiremos muita repulsa por essa vida, e nós teremos convicção em causa e efeito kármico, e isso nos fará evitar ações ruins e nos esforçar em acumular em acumulações e purificação. E a partir disso, então, você não fará mais nada além do Dharma genuíno, e não pensará em nada além do Dharma. Então, esses são os métodos para dar surgimento à fé.
Então, a seguir eu gostaria de falar do segundo ponto das 6 coisas, que é prajna. E prajna o do Sungkyempa, depois de fé, ele fala que a segunda coisa importante é prajna. E o do Sungkyempa, ele diz, então, na sua palestra de Dharma, ele diz que mesmo que você tenha fé, nada vai acontecer se você não tiver prajna. E prajna é extremamente importante. E os eruditos falam sobre aqueles com as faculdades embotadas que seguem a fé. Mas eles dizem, se você não tiver prajna, então mesmo se quiser ensinar o Dharma, você não poderá. E ele diz, esta é a coisa certa a fazer. Isso parece que seria algo difícil. E ele diz, então, que quando você tem fé, você também precisa ter prajna. E ele dá razões para isso. Ele dá também razões nas escrituras que provam isso. Ele cita as escrituras. E ele dá 4 razões para isso. Então, o primeiro raciocínio que ele traz das escrituras é que se você tem apenas fé, ou tem fé junto de prajna, o que seria mais importante? Ele disse que ter fé junto de prajna é mais importante. É mais importante ter fé e prajna do que apenas ter fé. É claro que ter fé, como vimos, é extremamente importante. Mas, se você falta completamente prajna, há um problema aqui. E o problema é como alguém com faculdades embotadas, que apenas tem fé cega, ou as pessoas diriam hoje, poderia ser uma pessoa que tem fé cega. Se a pessoa só tem fé, ela teria fé cega. Se você tem fé, mas você não tem prajna, você não tem inteligência, você tem uma fé cega. Mas se você tem prajna e inteligência junto com fé, essa é a forma de seguir o Dharma. Alguém que tem, nós dizemos que é alguém que tem as faculdades aguçadas e que segue o Dharma. É dessa forma que ele ensinou. Porém, então, ele disse que apenas ter fé sozinha não é o suficiente. Ter fé junto de inteligência, junto de prajna, é ainda mais importante. E a segunda razão que ele dá para isso é que se alguém não tem prajna, você não poderá ouvir o Dharma, você não saberá como ouvir o Dharma. E o professor não saberá como ensinar o Dharma. Ou não haverá nem Pode ser que um professor desejará ensinar, mas ele não terá como ensinar. Então, se você não tem prajna, então o ouvinte não saberá como escutar o Dharma e mesmo que ele pudesse ouvir o Dharma, o professor não saberia como ensiná-lo. Não é que você não quer ensinar o Dharma, mas o professor não saberia como. E a terceira razão, então, é que se alguém não tem prajna, você pode pensar que você irá fazer algo significativo, mas você não saberá como fazer. E haverá, então, o perigo de que a sua aspiração e a sua prática se tornem erradas. E a quarta razão é que mesmo se você tenha fé no Dharma, se você não tem nenhum treinamento ou nenhuma familiaridade com o Dharma, e você pensa então que você quer ter um guru qualificado, mas se você não sabe o que é um guru, um amigo espiritual qualificado, há o perigo então de que amigos espirituais falsos o enganem e o desorientem facilmente. Portanto, ter apenas fé sozinha não é suficiente. Você precisa ter educação no Dharma, você precisa estudar o Dharma e se familiarizar com o Dharma, para que você reconheça quem é um amigo ou um lama qualificado e os amigos, um lama desqualificado, um lama falso. E então,
do Sunkyempa segue sobre 6 coisas, dizendo que o mestre Akshamati disse: o sábio ensinou todos os preparativos para o bem de Prajna. Então, o que isso diz? É que ele dá, então, as razões importantes que vêm das escrituras. E aqui, então, nesse ponto, ele fala de mestre Akshamati. E aqui, na verdade, significa o Bodhisattva Shantideva. É apenas um outro nome, mestre Akshamati, é apenas um outro nome para Shantideva. E isso é explicado do mestre indiano Dhyanavajra. E ele diz também do nobre mestre Akshamati, o último não é a esfera da mente. É dito que a mente é relativa. Então, é uma tradução um pouco diferente, mas seria uma passagem do Bodhicharyavatara, que foi escrito pelo mestre Akashyamati. E ele diz: o capítulo Prajna foi ensinado pelo mestre Akshamati, sugerindo que seria o capítulo da sabedoria, o capítulo de Prajna do Bodhicharyavatara, que foi composto por Shantideva. E além disso, um comentário sobre o Bodhisattva no Tenjur, que não está atribuído, mas há no colofon: o mestre Akshamati, tendo recebido a profecia especial de alcançar o Siddhi do nobre Manjushri, ele ensinou que seguir pessoas comuns que falam de acordo com suas próprias visões é extremamente irracional e, portanto, isso deve ser firmemente rejeitado. E aqui é Shantideva, então, Akshamati. E também Manjushri, Akshamati e Pawodorje, ele diz: após Manjushri veio Akshamati, e após Akshamati, Pawodorje. Isso está de acordo com as biografias dos Kadampas, por Tse Choglin Yonzin. Então ele diz também aqui que Akshamati é um outro nome para Shantideva. Então Akshayamati é um nome que os mestres Kadampas usavam para Shantideva. Então, como chegou nesse nome? De acordo com Pautson Latrema, ele traz um verso sobre o Bodhicharyavatara. Ele ofuscou a Assembleia Oceânica dos Seres com centenas de milhares de grandes panditas eruditos. Ele deu o tratado sem precedentes sobre a conduta do Bodhisattva e foi elogiado com o Akshamati. A ele me curvo. Então, naquele momento, apenas para contar a história, eles fizeram um trono muito alto para ele. E quando as pessoas vieram ao Shantideva, ele não ensinava muito Dharma, mas fizeram esse trono enorme para ele, um trono muito alto. E ele ensinou, então, o caminho do Bodhisattva, o Bodhicharyavatara. Então, deram para ele o nome de Akshamati, que seria a joia da inteligência. E do Sunkyempa ele cita também uma passagem do caminho do Bodhisattva: o sábio ensinou todos esses preparativos para o bem da Prajna, para o bem da sabedoria. Então ele diz que Shantideva, ele ensinou que todos os ensinamentos, os veículos maior e menor, foram ensinados pelo Buda abençoado, e os ensinamentos do veículo menor estão contidos dentro dos ensinamentos Mahayanas, e todos os métodos para praticar os ensinamentos Mahayanas estão contidos dentro das 6 paramitas. Então, a razão de Prajna ser mais importante é que para alcançar os estados de liberação e onisciência, nós devemos fazer isso através da ausência do eu e da natureza dos fenômenos. Então, isso não pode ser realizado sem Prajna, sem sabedoria.
Então, sem prajna, sem sabedoria, nós não podemos realizar a natureza última das coisas. E as 6 transcendências, ou as 6 paramitas, as outras transcendências, elas são ensinadas como meios para gerar tal prajna. E se você não mantém disciplina, você não obterá a base física de deuses e humanos dos reinos superiores. E se isso não for obtido, não haverá uma oportunidade para prajna surgir. E da mesma forma, se você não consegue desenvolver paciência, você não terá uma mente pacificada. E da mesma forma, você também não poderá desenvolver uma mente para prajna. E a mesma coisa com meditação e assim por diante. Se você não consegue se engajar em estudo, contemplação, meditação, prajna também não poderá ser gerado. Então, as 5 primeiras paramitas, elas são apenas ensinadas para chegar na 6ª paramita de prajna. Então, aqui isso mostra o quanto prajna é importante para toda a tradição budista. E então ele continua as palestras de Dharma dizendo: portanto, aqueles que desejam acalmar o sofrimento devem gerar prajna, devem gerar sabedoria. E isso seria prajna paramita. Sem prajna, dos textos da prajna paramita, sem prajna, essas 5 transcendências não têm guia, então não podem alcançar, elas por si mesmas não podem alcançar a iluminação. Quando são completamente imbuídas com prajna, elas encontram um olho e ganham um nome. Então, é como se fosse elas não têm guia, elas não são uma causa para a iluminação. O ponto principal aqui é como uma pessoa cega que desde o nascimento não tem um guia. E então, ele traz essa citação do caminho do Bodhisattva e diz: aqueles que querem se liberar do sofrimento devem se apoiar em prajna. Então, se nós queremos felicidade nesta vida presente, ou se de forma última nós queremos abandonar o sofrimento e alcançar a felicidade duradoura, nós também devemos gerar prajna. E ele tem também essa citação dos versos coletados: sem prajna, essas 5 paramitas são cegas, não tem guia. Então, algo semelhante aqui nesses 2 versos trazidos pelo do Sunkyempa. E ele então começou a receber esses ensinamentos e ele começou com os versos coletados compostos por Karmapa Ranjun Dorje. Foi como ele começou os seus estudos. E o que ele diz é que quando nós estamos praticando as 6 paramitas, tudo está incluído ali. E a mais importante é a prajna, a paramita de prajna. E sem prajna, todas as outras paramitas são como uma pessoa cega. Porque se nós não temos prajna, não importa quantas acumulações nós façamos, nós não seremos libertados do samsara. E a razão para isso é que, sem prajna, nós não somos capazes de realizar a natureza das coisas. E se nós não realizamos a verdadeira natureza das coisas, e sem prajna, nós poderemos estudar, mas não iremos entender, nós não iremos realizar vacuidade. E mesmo se nós praticamos generosidade, o máximo que nós iremos obter é um bom renascimento no samsara. Então, se nós temos prajna através de dar com generosidade e manter a disciplina, nós manifestamos as qualidades dos caminhos e dos níveis, e baseando nisso, alcançamos o estado de budeidade com as características e marcas. Portanto, é ensinado que prajna é como o olho que libera do samsara. E se não está imbuído com prajna, generosidade, disciplina e assim por diante, elas são apenas generosidade e disciplina simplesmente. Elas não são a paramita da generosidade, a disciplina da a paramita da disciplina. E a razão para isso é que sem ter prajna como a companheira da generosidade ou da disciplina e assim por diante, não se pode transcender para a margem distante do samsara que é baseado, no qual elas estão baseadas.
E se imbuído com a prática da vacuidade, o que quer que se faça se torna um caminho para a iluminação. É dito que mesmo dar um bocado de comida a um cachorro velho é explicado como generosidade, paramita da generosidade. Portanto, prajna é extremamente importante. E é dito que o que quer que você faça se torna acumulação de mérito. Então você precisa de prajna. É necessário contemplação para suprimir aflições e prajna da meditação para abandonar as aflições pela raiz. E se prajna não for tomada, então qualquer virtude que se acumula se torna uma acumulação de mérito, mas não se torna uma acumulação de sabedoria. E se não se torna isso, não se torna causa para alcançar o estado da onisciência. E da aspiração de Mahamudra, das montanhas cobertas de neve dos nossos próprios e de todos os seres infinitos, pensamentos e atos puros brotam rios da acumulação de virtude, livres da poluição de conceber as três esferas, que eles fluem para o oceano, os 4 cais vitoriosos. Então, mesmo que nós oferecêssemos todo o ouro do mundo, isso seria apenas uma mera generosidade. Mas se está imbuído de prajna, até mesmo se dermos um pouco de comida para um cachorro velho, isso é a paramita da generosidade, isso é a generosidade transcendente, isso é a virtude que irá nos levar ao estado da onisciência. Então, há uma grande diferença entre ter ou não prajna. Então, no geral, em termos de prajna, nós temos muitas prajnas diferentes, muitas sabedorias diferentes. Não é que qualquer tipo de prajna, não é como quando você estuda na escola, há muitas coisas que nós aprendemos. Há muitas formas de aumentar a nossa inteligência, a nossa capacidade lógica, mas não é qualquer tipo de sabedoria que serve. É realmente a prajna da meditação, prajna da contemplação e a prajna da meditação. Porque é só assim que nós poderíamos reconhecer a causa das aflições. Por exemplo, se você comete um erro, você é capaz de reconhecer o erro. Você reconhece que não é problema de uma outra pessoa. Você consegue reconhecer que as falhas estão no seu próprio contínuo mental. E a prajna da contemplação é se você pensa no nível das falhas, se você pensa, você pode examinar cuidadosamente as falhas e pode reconhecer quais são as falhas. E aí você então pode aplicar a vigilância e o cuidado nessas aflições e isso fará com que você seja capaz de suprimir essas aflições. E a prajna da meditação, ela não realmente suprime as aflições, mas elas sabem que as aflições surgem através do poder da ignorância e a ilusão e da ilusão. E então você é capaz de abandonar isso na raiz. E se você é capaz de abandonar as aflições, se você tem esse tipo de prajna, você será capaz de alcançar o estado de felicidade insuperável da budeidade. E amanhã eu continuarei falando sobre prajna e por hoje nós ficamos por aqui.